Meus amigos, iniciamos hoje, aqui no nosso canal, uma série de vídeos onde iremos abordar diversos assuntos com relação ao momento que vivemos. Hoje, em especial, iremos tratar sobre União, Estado e municípios. E uma notícia rola nas redes sociais e em diversos meios de comunicação acerca de diversos projetos de lei que circulam, que tramitam na Câmara dos Deputados, algumas medidas provisórias, PEC, dentre outras discussões que são pautas nos corredores da Câmara, do Senado e nos meios de comunicação. Muito se ouviu falar, nos últimos dias, de um projeto de lei onde relata a ajuda aos estados e aos municípios. Trata-se de uma pauta muito importante e que alguns, por sua vez, querem tendenciar essa informação como se isso fosse algo que tivesse interesses escusos dentro do processo. Por parte do presidente da Câmara, por parte do presidente do Senado, ou por qualquer outro que tenha defendido esse projeto de lei. É importante, meus amigos, que se esclareça, para que alguns amigos que me acompanham por este canal possam entender de uma vez por todas como fica a União, os estados e os municípios em situações como essa que vivemos. Esse momento em especial é um momento único. Nós nunca vivemos nada nem sequer parecido com o que estamos vivendo agora. E aí, para facilitar o entendimento de vocês, eu tentarei ser um pouquinho didático nas minhas falas a partir de agora. Vejam vocês, a União Federal tem um orçamento, o Estado tem um orçamento e os municípios também têm um orçamento, ou seja, União, Estados, 26, e municípios, mais de 5.000 municípios pelo país afora. Todos têm previsão de receita e previsão de despesa. E como funciona isso? Não entraremos em detalhes. Em outro momento, eu explicarei o que é de fato o orçamento e vários outros termos técnicos que são importantes para aqueles que têm interesse em aprofundar sobre o assunto. Mas, nesse caso de hoje, eu resumirei em linhas gerais. O orçamento nada mais é do que as receitas previstas e as despesas planejadas. E o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, eles trabalham com o orçamento onde eles planejam durante X período quanto que tem de previsão de receita e quanto que tem de previsão de despesa. A despesa inclui-se, obviamente, custeio, que são as despesas do dia a dia com as ações, e os investimentos também, ou seja, aplicação em obras de postos de saúde, de escolas, de estradas, de compra de equipamentos, dentre outros. Não se mistura custeio com investimento. São coisas distintas, que também eu não irei detalhar muito, mas pela breve explicação, dá para você entender um pouquinho essa diferença. Custeio são a manutenção das despesas do dia a dia. Investimento é aquilo que se emprega para algo que será, teoricamente, permanente. Assim, passando essa fase de orçamento, receita prevista e despesa prevista, nós iremos agora aprofundar naquilo que é importante e que é importante que todos vocês saibam e tenham conhecimento para que nós não pequemos em propagar informações que não são informações devidas
para acabar confundindo a mente das pessoas. A União arrecada, através de tributos, um volume X. O Estado arrecada, através de tributos, um volume X também. Os municípios, por sua vez, arrecadam, através de tributos, um volume X. Todos os entes têm um papel arrecadador. Ocorre, entretanto, que a União repassa uma fatia das suas arrecadações para os estados e municípios. Ocorre que o Estado também repassa para os municípios uma fatia da sua arrecadação. Para exemplificar, a União repassa para os estados e municípios o que compõe o Fundo de Participação dos Municípios, abreviado pelo FPM, a sigla FPM. Repassa uma fatia daquilo que se arrecada, com imposto de renda e com IPI. Isso aos estados e municípios. O Estado repassa para os municípios uma fatia carregada do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então vamos lá. No momento como esse, onde o Brasil para, o Estado, por sua vez, por estar dentro da federação, o município, por sua vez, por estar dentro do Estado, todos param. O comércio desaquece, a economia começa a cair. Tudo se desacelera. Obviamente que as arrecadações terão as suas quedas de maneira natural. Só tem uma única diferença. É que os municípios perdem a fatia da União, a fatia do Estado, e em alguns lugares, como o exemplo de Ibotirama, diga-se de passagem, que é um entre milhares de municípios que tomou essa iniciativa, decidem, por sua vez, de não cobrar temporariamente alguns dos tributos aos seus munícipes. Desta forma, nós temos uma série de dificuldades a serem enfrentadas. A arrecadação pública municipal, estadual e federal, elas são necessárias para que se cumpra um orçamento, ou seja, para que haja a realização das ações do dia a dia, através do custeio das suas atividades, como também dos investimentos. Nessa fase, os municípios, estados e a própria União começam a rever o que devem fazer de agora por diante. Eu, por exemplo, em Ibotirama, começo a não mais fazer novos investimentos, prometer novas praças, prometer novas quadras. Por quê? Porque nesse momento nós temos que priorizar. E qual é a prioridade momentânea? Cuidar da vida das pessoas. Só que a gestão, ela continua correndo em paralelo. As despesas fixas, elas continuam a existir e elas não cessam. A União também não é diferente. Os estados também não são diferentes, como não são diferentes os milhares de municípios. Agora é onde entra o grande X da questão. E aí eu vou explicar de maneira bastante didática para que vocês possam me acompanhar e de uma vez por todas entenderem aonde eu quero chegar. Cumpre dizer que a única forma que os municípios e estados têm de passar essa fase, enfrentar esse vírus avassalador e não permitir que muitas vidas sejam ceifadas por falta de investimentos e de custeio de determinadas ações, é necessário que a União possa, sim, ajudar de maneira direta os estados e municípios. Os municípios e os estados não têm a capacidade e o poder de facilidade de
emitir títulos ao mercado para arrecadar dinheiro. Ou seja, o único ente dentre os três, município, Estado e União, que é capaz de alguma forma, fabricar dinheiro é a União. E se a União, neste momento, não rodar dinheiro, se a União, nesse momento, não gerar título para captar dinheiro, para bancar os municípios e estados, ocorre que muita gente vai passar por problemas sérios de saúde e muitas mortes acontecerão. E aí, talvez alguns se perguntem, mas se é tão fácil fabricar dinheiro, a Casa da Moeda fabricar dinheiro, se é tão fácil a União arrecadar dinheiro através da emissão de títulos, por que existe tanta dificuldade no Brasil? Eu irei explicar detalhadamente toda essa fundamentação no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos. Mas para exemplificar de maneira bastante objetiva, eu quero dizer a vocês, a União pode fabricar dinheiro, a União pode gerar título de crédito, só que isso não é uma coisa tão simples, porque com o aumento de fabricação de dinheiro, existe sim um problema chamado inflação. Com o aumento de emissão de títulos, existe sim uma preocupação do aumento da dívida pública. E aí são questões do ponto de vista fiscal, onde o ministro Paulo Guedes tem a preocupação, e é uma preocupação devida, porque não é bom que nós estejamos com a nossa dívida pública crescendo de maneira absurda como tem crescido nos últimos anos. Mas esse momento é um momento que não tem o que se pensar com relação a isso. Esse momento nós temos que pensar nos caminhos que existem para não permitirmos o colapso nas gestões dos municípios e dos estados. Nós temos aí o caso do Amazonas, do Ceará, de São Paulo, alguns estados com maior capacidade financeira, outros com menor capacidade financeira. Porém, não há tempo, porque o coronavírus ele cresce de maneira acelerada, que não há tempo para análise de XYZ de determinadas regiões. A União tem que se posicionar e abraçar o projeto de lei para que haja ajuda aos estados e municípios, porque não há outra saída para salvar, sobretudo, os estados de maiores dificuldades. Você imagina que o Amazonas tem um orçamento de 1 bilhão. Receita prevista e despesa. Tudo estaria rodando normal no Amazonas e no Ceará, em São Paulo, na Bahia, em Sergipe e em todos os 26 estados da federação. Alguns melhores e outros piores. Isso a depender da gestão local. E assim não é diferente no município. Mas quando surge um fato como esse, onde diversas áreas da gestão requer um investimento e um custeio maior, tudo foge da realidade do que estava previsto. E aí cabe a cada governador, a cada prefeito tomar suas decisões e eleger prioridades. É óbvio, isso vai da capacidade de gestão. Mas somente isso não é o suficiente. E aí, o governo federal já editou uma MP onde faz a reposição do FPM, ou seja, no mínimo, aquilo que se arrecadou em março do ano passado será recomposto em março desse ano. E isso já foi posicionado através da medida provisória. Só que isso, somente isso, não é o suficiente. E o que se discute em pauta nesse momento é o ICMS e o ISS. O que se busca nesse momento
é que haja a recomposição e o auxílio do Estado para que os municípios não fiquem penalizados com o imposto de renda, com o IPI, com o ICMS e com alguns outros tributos que impactam diretamente na vida dos estados e municípios. Porque o Estado e o município não têm o poder de gerar riqueza sem movimentação financeira, sem o comércio aquecido, sem a economia rodar de maneira natural, da mesma forma que a União tem. Por isso cabe a cada um de nós, antes de propagarmos e fazermos questões de disseminação de informações por diferenças políticas, ou que presidente da Câmara, do Senado, que presidente do Brasil, nós não estamos aqui para discutir isso. Eu não estou aqui, eu estou aqui na minha humilde explicação, querendo demonstrar que há muito mais por trás dessa coisa da endemonização ou da criminalização de um projeto de lei, porque não há outra saída para os estados e municípios do que essa saída de o governo poder injetar e repor as perdas até que as coisas voltem ao normal. É óbvio que se os municípios e estados tivessem outro caminho para repor esse prejuízo, certamente não estariam com o pires na mão pedindo socorro à União. E quero dizer mais, quero deixar claro, que se não houvesse a sensibilidade e não continuando a haver a sensibilidade e a responsabilidade do governo federal, porque o projeto passa pela Câmara, pelo Senado, tem todo o processo, um caminho a ser percorrido. Mas imaginemos que isso não ocorresse. O Brasil, o governo federal, ele ia ter que tomar essa decisão que nós estamos falando aqui de emitir moeda, de gerar título, mais tarde. Porque o colapso, a desgraça que viraria ou poderá virar o Brasil, caso as decisões não sejam tomadas corretamente, e não só corretamente, como também no time certo. Não haja dúvida, o problema econômico financeiro já existe, e ele existirá nos próximos meses. Cabe depois a gente fazer o que precisar ser feito para darmos a volta por cima, como o Brasil já deu no passado, quando nós tínhamos inflação estourada e uma série de outros problemas econômicos acontecendo, e nós demos a volta por cima, como diversos outros países também já deram essa volta por cima. Mas agora o olhar tem que ser um olhar para as vidas, tem que acabar com essa questão da disputa política e todos estarmos irmanados num só sentimento, que é de nos ajudar. Por isso, eu espero que essa breve explicação tenha esclarecido um pouco das dúvidas que vocês possam ter. Sugiro que pesquisem na internet e que acompanhem os demais vídeos que traremos nos próximos dias, dando maiores explicações acerca de pautas como essa e como outras que surgirão no decorrer do período dessa pandemia. Aproveitem, curtam esse vídeo, se inscrevam nesse canal e cliquem no sininho para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.